Então, abra aí, se você está com a sua Bíblia, Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13, último capítulo do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Quando você achar o último capítulo de São Lucas, você pode, se possível, se colocar de pé. Já vou orar, para depois a gente ler, e você, após a leitura, pode se sentar. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa estar nos perdoando dos pecados novamente nesta noite, ó Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, hoje é culto de Santa Ceia, palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu senti no coração, foi de estar pregando aqui, Lucas capítulo 24. Eu já queria pregar essa mensagem há algum tempo, e veio ao meu coração. Então, que o Senhor possa estar usando-me conforme a Tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Amém, igreja, pode ser sentada. Interessante aqui, irmãos, desse trecho, é que esses dois discípulos, né, a caminho de Emaús, como fala aqui esse trecho, eles iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram, não é? E aí, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É interessante isso, imagina essa cena, né? E os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Naquele momento ali, eles não reconheceriam Jesus de maneira nenhuma. Não é porque eles não quiseram, porque não era para aquele momento, né? Aí Jesus perguntou para eles: que é isso que vos preocupa, né? E de que ides tratando à medida que caminhais? E aí eles pararam entristecidos, né? É lógico que Jesus sabia de tudo, né? Mas Jesus não ia chegar, não era ele chegar de cara falando: eu sou o Messias, ressuscitei, não. A coisa tinha, né, desenvolvido a forma de como foi desenvolvida ali, né? Então, eles ficaram tristes naquele momento, porque eles estavam ainda tomados por aquela comoção da cruz, né? Por tudo que havia acontecido. Eles estavam com aquela história, aquela imagem da cruz ainda bem clara na mente, né? Poucos dias se passaram, né? Ele foi crucificado na sexta e passou o sábado e ele ressuscitou no domingo. Então aqui era o quê? Era domingo, né? Então eles estavam assim apreensivos e tomados por aquela tristeza, e por um momento eles esqueceram, né? Se esqueceram até do que Jesus havia falado. Ele ressuscitaria, né? No terceiro dia. Porque assim, às vezes a tristeza, quando o fato é muito grave, toma conta do coração da gente. A gente fica meio que, né, assim, sem entender. A gente fica com a capacidade de lembrança bem pouca, não é? E aí Jesus perguntou para eles, eles pararam entristecidos. E Cleopas, que era um deles, né, o outro a gente não sabe o nome, um era Cleopas, disse para ele: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus perguntou: quais? É lógico, ele sabia, né, meus irmãos? Aí eles explicaram para ele o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo mundo. Palavra, né? Jesus era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Porque o que Jesus falava era verdade. E as obras que Jesus fazia, não é? Eram obras que se realizavam, eram realizadas por ele. Nada que ele falava ficava vazio, assim como nada que ele fazia ficava sem ser realizado. Jesus era poderoso, não é? Nós, com certeza, tem pessoa que fala assim: rapaz, você não serve a Jesus? A Bíblia não fala que Jesus cura? Por que você orou por fulano e não foi curado? Tem gente que é muito imediatista, né? Vai na lata mesmo. Aí a gente tem que responder assim: meu irmão, não sou Jesus, não, eu sirvo a ele. Certo? Ué. Porque a gente, com certeza, a gente crê no poder, milagre, cura, tudo que a Bíblia fala, a gente crê. Por isso que a gente está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos.
Agora, nós bem sabemos o que é que nós temos aprendido aqui na palavra, na igreja. E nem tudo que a gente fizer vai dar certo como Jesus. Mas Jesus não era homem, pastor, mas também era Deus. Nós somos apenas homens. Essa é a questão, né? Jesus, ele era homem e Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Ele era o próprio Deus, de forma humana, né? Então não tem como fazer uma comparação assim. É até uma covardia, né? A gente perde carroçada. Não tem nem como, né? Agora é lógico, a gente crê, a gente ora crendo, a gente sabe que o poder de Deus se manifesta. Os que aqui estão, eu creio que quase todos, se não todos, né? Já viram os sinais se manifestarem, já viram o poder de Deus. Quem é que nunca viu aí o poder de Deus se manifestar? Ninguém vai levantar a mão. Pelo menos uma vez, duas ou três você viu. Todos já viram. Então sabem que a palavra é verdade. Não apenas porque nós temos pregado ela, mas porque os nossos olhos viram a glória de Deus se manifestar. Não é? É por isso que nós cremos que os sinais seguem os que creem. Exatamente. Todos que têm essa fé, os sinais acompanham eles, Jesus disse. Não é? Então eles disseram isso para Jesus. Aí no versículo, acompanhe comigo se você puder, de número 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram. Quem entregou Jesus para ser morto? Os chefes. Exatamente, os religiosos, né? Está aqui, nós já sabemos disso. Os principais sacerdotes e as autoridades de Jerusalém. Não é? Como tudo aconteceu, né? Para ser condenado à morte e ou crucificado. Versículo 21, vamos trabalhar aqui um pouco. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Vamos trabalhar aqui um pouco. Nós esperávamos que fosse ele. Eles esperavam que Jesus fosse aquele que libertaria o povo de Israel do jugo de Roma e estabeleceria o reino. Eles esperavam isso. Por isso que eu falei, eu quero trabalhar aqui um pouco. A declaração aqui do versículo 21, qual que é o problema dessa declaração? Eles esperavam uma coisa que não era para aquele momento ali, no que diz respeito à libertação de Roma e o estabelecimento do reino como eles esperavam. Jesus reinaria naquele momento. E eles esqueceram, vamos dizer assim, das profecias. Eles se concentraram nas profecias do estabelecimento do reino que eles acharam que seria para aquele momento, né? E eles se esqueceram das profecias sobre o Cristo sofredor, que a primeira vinda de Cristo seria uma vinda de sofrimento e não para o estabelecimento do reino. Esse foi o problema. E o que tem a ver isso com a gente? Às vezes a pessoa quer uma coisa que não é para o momento atual da igreja. Como os discípulos aqui. Eles estavam crendo que tudo aconteceria imediatamente. Já é o terceiro dia. Vou colocar com as minhas palavras agora, né? E nada aconteceu. Mas Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Então, quer dizer, eles estavam tomados por aquele sofrimento
e pensando assim, a promessa do estabelecimento do reino falhou, naufragou. Porque o ser humano gosta das coisas para ontem. Então o problema, irmãos, que nós precisamos de entender, de acordo com esse trecho aqui, é que nós não podemos esquecer das profecias como elas realmente são, da forma de como elas realmente são, certo? Por exemplo, o que nós esperamos da igreja para o momento atual? Nós estamos ainda no período em que a igreja, ela de lá para cá tem sido perseguida. Como Cristo sofreu e profetizou que nós seríamos perseguidos, etc. Nós estamos ainda no tempo da perseguição, da aflição. É lógico que nós estamos mais perto do estabelecimento do reino do que eles, obviamente, o cumprimento de tudo. Mas ainda as coisas não se concluíram, elas estão a caminho. Então nós temos que esperar o que do Senhor para o momento atual da igreja? Nós temos que estar ainda na labuta, na vigilância, na oração, porque nós estamos ainda no tempo da perseguição, da tribulação, dos sofrimentos da igreja. Por que tem pessoa que se afadiga, né? Às vezes com Deus e até se desvia, porque às vezes espera uma coisa que não é para agora, ou interpreta a coisa de uma forma contrária, exatamente, ou equivocada, o irmão disse ali, e aí não acontece, a pessoa afasta, se entristece, porque pensa assim, poxa, não aconteceu, e ainda fala assim às vezes, por que não aconteceu? Será o que, meu pai, que aconteceu? Não é? Porque na sequência a gente vai ver que Jesus repreendeu eles. Então houve aqui um erro de compreensão. Então isso significa que, essa mensagem para nós significa que nós temos que compreender a palavra da melhor maneira possível. Porque à medida em que nós compreendemos a palavra como ela é, nós vamos viver de acordo com a palavra. E no que diz respeito a isso, nós vamos ter menos dissabores e tristeza, menos possível. Essa é a questão. Quanto mais nós compreendemos a palavra, mais nós teremos uma vida de qualidade na presença de Deus. Porque aí você vai esperar de Deus o que Deus tem para você. E se Deus também tiver entregar a você uma revelação, Ele vai entregá-lo. Não vou dizer além do que está escrito, mas algo pessoal às vezes. Às vezes Deus quer falar algo muito íntimo pessoal, e Ele mostra também. Mas no mais é o que está escrito. E eles, por um dado momento, eles focaram no reino. Por quê? O sofrimento era tanto, a vontade de ser libertado ali era uma vontade tão grande daquele povo de ser libertado do poder de Roma, que eles acharam que seria para aquele momento, que Jesus faria tudo naquele momento. E às vezes também nós ficamos meio cansados, né? Poxa, eu sirvo a Deus, é tanta coisa, é tanta aflição, é opressão por parte do governo, é o sistema do mundo, e às vezes a gente fica até assim, meio que passando mal, né? Meio atribulado, meio oprimido, né? Se a gente ficar focando demais nessas coisas, né? Aí que está a questão. Nós não temos que olhar mais para o mundo do que para Deus. Então é daí que vem as nossas tribulações. A vontade é tanta de sair do jugo, às vezes, das autoridades humanas, que a gente pensa que Jesus vai fazer algo rapidamente. Mas se a gente pensar de forma correta, a gente vai entender assim, bom,
eu estou atribulado. Porque quem é que não fica atribulado constantemente? E ele disse que nós seríamos atribulados. Ele disse isso, ele não mentiu. Então, irmãos, quando as tribulações vêm, em vez de nós pensarmos nas tribulações como algo que não pudesse estar acontecendo, ou que não possa acontecer, a gente tem que pensar assim: não, Senhor, isso é real. Se o Senhor puder me livrar dessa, meu Pai, o Senhor me livre em nome de Jesus. Porque o crente também tem que saber o que ele precisa de suportar e o que ele não precisa. Tudo isso é discernimento, está no campo do entendimento. Tem sofrimento que a gente pode recorrer à parte de Deus, à autoridade, e a gente pode se ver livre daquele sofrimento. Então cada caso é um caso. Agora tem coisa que a gente vai passar. Eles queriam uma libertação de Roma, e isso não aconteceria. Pelo contrário, né? Jerusalém seria destruída pelo poder romano depois de Cristo. Eles sofreriam isso ainda. Então o que é que nós extraímos daqui desse versículo? Com relação às fadigas do coração, as inquietações do coração da gente, com essas coisas da vida que às vezes nos perturbam. Com certeza absoluta. Não tem quem não fica às vezes meio que atribulado, né? Quem não esquenta a cabeça. Às vezes tem dias que a gente até peca. A gente é ser humano limitado, né? Mas aí a gente tem que pensar assim: não, Senhor, eu não sei quando Jesus virá. Eu não sei quando Ele virá. Eu não sei também, Senhor, quando é que eu vou partir. Não sei também, Senhor. Eu sei que o Senhor falou que aqui na terra é campo de perseguição, é campo de batalha, é campo de aflição, mas eu sei também que a minha vida está nas mãos do Senhor, e por isso eu vou suportar todas as aflições desta terra, e nada vai acontecer comigo, até que chegue a hora do Senhor para a minha vida. Eu sei disso, meu Pai. Então, Senhor, me dá força para me passar por essa tribulação, porque eu sei que se não for a minha hora, ela não vai me levar. Eu vou enfrentá-la e vou superar até o dia do Senhor. Então a gente extrai isso daqui, né?